Bom dia! E aí, terceira séries, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de PE, teremos um preparatório aí para melhorar a sua redação. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês consigam compreender o tema e organizar as informações dos critérios avaliados na redação do Enem. E hoje nós teremos bastante dicas aí da introdução, principalmente, para que você arrase aí na sua redação. Então, galerinha, vamos focar hoje sobre a introdução, o que vem a ser, o que você deve preencher, o que você deve colocar, o que é inadmissível que tenha, o que você não pode colocar de maneira alguma, e algumas dicas. Eu trouxe alguns exemplos de redações, nota 1000, dos últimos anos, e para que você se direcione aí melhor, beleza? Então, quando fala sobre a introdução do Enem, não é sem razão que o primeiro parágrafo dessa estrutura da redação é chamado de introdução. Pois é nessa parte aí do texto que você vai expor, você vai apresentar as principais questões a serem abordadas no restante do texto. E no primeiro parágrafo, o leitor terá uma dimensão geral do assunto e vai entender aí as razões pelas quais a discussão do problema seja relevante. E é nessa hora que você deve envolver o leitor, deve ser criativo, o bastante para instigá-lo a continuar a leitura. Assim, uma boa forma de fazer isso é relacionar o tema a aspectos pessoais ou sociais. Então, mostre como essa questão pode afetar a vida do leitor ou como ele está relacionado a ela. Então, como você pode começar a sua redação? Então, vamos aí para algumas dicas. Você vai apresentar a sua tese, a ideia que você defende já será abordada aí logo a princípio. Você pode fazer um questionamento, né, uma pergunta, inclusive essas possíveis respostas vão te ajudar aí no desenvolvimento e também na conclusão da sua redação. Outra dica, você pode usar dados históricos ou citar personalidades influentes. Então, você tem que estar ligado em todas as atualidades para que você tenha essa argumentação, certo? Você pode também utilizar um contexto histórico e social, usar dados estatísticos, fazer citações, apresentar uma visão crítica sobre um evento histórico e também pode estar antecipando a proposta de intervenção. Mais dicas, pessoal, fique ligado aí, olha só que bacana. Como você pode iniciar o seu texto? Você pode usar essas seguintes expressões, tá? Isso aqui é uma dica, pessoal. Você pode usar a sua criatividade que o sucesso será melhor, com certeza. Você vai garantir. É fundamental a importância, aí você reflete aí remete o seu assunto a ser abordado, a sua tese. É indiscutível que, é inegável que muito se discute a importância de. Comenta-se com frequência a respeito de. Não raro, toma-se conhecimento por meio de. Apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam, também se pode iniciar assim, pode-se afirmar que, em razão de, e aborda aí sua tese, beleza? Então, para que você consiga fazer isso, você pode dividir a sua introdução em 3 partes. Quais são elas? A contextualização, o tema e a tese.
Então, quando você apresenta aí o tema, você pode contextualizar a proposta, a relevância, juntamente com a atualidade. Mas a abordagem e sua tese, ou seja, seu ponto de vista. Você pode ilustrar essa introdução. Não vá direto à tese, né? Você vai dando aquele spoilerzinho, entendeu? Nessa vibe. E observação. Procure utilizar alguma citação para nortear sua contextualização. Nos exemplos trazidos aqui, galerinha, vocês vão ver o tanto que facilita você iniciar sua redação com esses procedimentos. Então, como escrever a introdução da redação do Enem? Começando aí pela contextualização. Então, você vai estar bem antenado a tudo quanto é notícia aí do mundo, da regionalidade, do Brasil, que olha só, a contextualização ou assunto é algo mais atraente do que o tema, mas que está conectado a ele. Por exemplo, o tema da redação de 2018 foi a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Nesse caso, galerinha, o contexto poderia ser sobre meios de comunicação, redes sociais, internet, em geral, privacidade, entre outras possibilidades. Além disso, o contexto é um bom lugar para você citar algum repertório sociocultural, como um livro, um filme, uma música, um dado histórico ou estatístico. E o tema, pessoal, depois de fazer a contextualização, você deve demonstrar como o contexto está ligado ao tema. Então, não tente copiar o tema de forma literal. Em vez disso, tente escrever com suas palavras. Mas não se esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. Quanto à tese, né? Então, em seguida, você não pode esquecer de escrever a sua tese. A tese, ou o objetivo do texto, é aquilo que você pretende defender ao longo da redação. Essa é uma das partes mais importantes de toda a sua redação. A fim de definir qual será a sua tese, você pode se perguntar: o que eu acho sobre esse tema? E partindo da sua resposta, você vai conseguir formular o objetivo do seu texto, ou seja, a sua tese. Então, algumas perguntas, né, na introdução que você pode fazer, que vai te ajudar, vai te orientar, vai te auxiliar aí na criação da sua tese. E aí, mais na frente, essas possíveis respostas poderão fornecer a vocês ideias para os parágrafos de desenvolvimento e para a conclusão. Tipo, qual é o problema? Por que se trata de um problema? Quais são as causas para tal problema? Há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Se você faz esses questionamentos, pode ter certeza, o esqueleto aí da sua redação já está pronto, certo? E uma dica, uma boa maneira de treinar a introdução dentro do modelo, da estrutura da redação do Enem, nos seus textos de treinamento, simplesmente é ler. Ler sempre. Pelo menos uma vez por semana, vocês passem os olhos em artigos de jornais e revistas, porque você ficará bem atualizado. E agora, hein? Aquilo que não deve fazer na sua introdução.
O principal cuidado que você deve ter ao escrever a introdução do seu texto é não misturar os assuntos. A pluralidade de ideias deixa o texto poluído e o leitor confuso. Não mencione nenhum fato na introdução que não será explorado ao longo do texto. Foque na sua tese principal. É recomendável evitar períodos longos no primeiro parágrafo. O espaço para produzir orações mais longas é o desenvolvimento. E mesmo assim, esse recurso deve ser usado com bastante critério. Dica, pessoal: 10 dicas para fazer uma boa redação. Primeiro, leia muito. Segundo, procure estar sempre bem informado. Terceiro, pesquise sobre o tema proposto. Quarto, pratique a escrita até nas redes sociais. Já que você está ligadinho aí, ó, vai produzindo, vai praticando de uma maneira correta. Quinto, use argumentos bem elaborados. Sexto, organize as ideias em um rascunho. Sétimo, se necessário, mude os parágrafos de lugar para deixar o texto mais claro. Oitavo, faça uma lista do principal que quer escrever. Nono, pense em como vai abrir e como vai concluir a redação. Décimo, faça um texto que prenda o leitor até o fim. Mais dicas aí, pessoal. Então, antes de escrever, pense na estrutura do texto. Informe-se. Não é possível formular uma tese ou opinião acerca de um assunto que você desconhece. Elabore um título pertinente. Posicione-se e não generalize a sua opinião. Seja coerente, não fuja da proposta da redação. Fique atento quanto à gramática e revise o seu texto. Galerinha, olha só, em 2015, o tema da redação do Enem foi sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, eu trouxe aqui uma redação modelo nota 1000, somente a parte da introdução, certo? Então, aqui começa da seguinte maneira. A mulher vem, ao longo dos séculos 20 e 21, adquirindo valiosas conquistas, com o direito de votar e ser votada. Entretanto, a violência contra este gênero parece não findar, mesmo com a existência de dispositivos legais que protegem a mulher. A diminuição dos índices deste tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais citados passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente combatido. Desafios esses que precisam ser encarados tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil. A Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, por exemplo, são dispositivos legais que protegem a mulher. Esse é um exemplo de redação nota 1000, né, do Enem, que aconteceu aí de acordo com o tema de 2015. Em 2016, o tema foi sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Olha só, gente, começou citando ele, né? Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Em 2017, o tema da redação foi sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil.
A Isabela, ela começou citando a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Olha só que fantástico. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física. Ela era coxa. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Bacana, né? Em 2018, o tema do Enem foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui o Luiz iniciou a sua redação da seguinte maneira. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. E no ano de 2019, mais um exemplo. Olha só que bacana também. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e à negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. E em 2020, a última tema da redação do Enem foi sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Olha só, gente, que fantástico. Use seu conhecimento, aproveita dele e manda ver aqui na redação. No filme estadunidense Joker, estrelado por Joaquim Fênix, é retratado a vida de Arthur Fleck, o homem que, em virtude de sua doença mental, é esquecido e discriminado pela sociedade, acarretando, inclusive, piora no seu quadro clínico. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que, na conjuntura brasileira contemporânea,
devido a conceitos preconceituosos perpetuados ao longo da história humana, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que os indivíduos que sofrem dessas condições são marginalizados. Ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto e que gera um estranhamento em torno da questão. Então, é isso e até a próxima, galera!